Vimos a competência geral do TCM no artigo 18 e vamos ver no 19. Vamos ver que aqui o legislador foi tão gente boa que algumas coisas ele vai repetir e outras ele vai aprofundar, né? Então vem comigo para o artigo 19. Compete ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, olha aí, né? Dar parecer no prazo de 90 dias, né? Ele vai emitir um parecer no prazo de 90 dias das contas encaminhadas pelo prefeito, né, as contas anuais encaminhadas pelo prefeito, né, do município de São Paulo. Assim como, né, ele vai emitir um parecer no mesmo prazo, 90 dias, né? Tá certo, assinado no inciso anterior sobre as contas anuais encaminhadas pela mesa da Câmara, né? Esse prazo, 90 dias, costuma correr a partir do momento do recebimento das contas, né? Tá certo? Agora, logicamente, que tem prazos aí regimentais para recebimento dessas contas. Compete ao tribunal, no exercício de suas funções, proceder à auditoria financeira e orçamentária, por óbvio, da administração municipal e da Câmara Municipal, né? É aquele famoso controle que eu falo, contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional. Para isso, ele vai ter que auditar as finanças e vai ter que auditar a execução do orçamento público, né? Julgar da regularidade das contas dos ordenadores da despesa. Quem é o ordenador da despesa? O ordenador da despesa é aquela figura que está na Lei 4.320/64, e que é a ele que compete, por exemplo, empenhar a despesa. Ninguém pode empenhar a despesa, somente pode empenhar a despesa o ordenador da despesa. Ele que vai empenhar a despesa. O que é empenho? É o ato administrativo pelo qual o ordenador da despesa vai criar uma despesa para a administração pública pagar no futuro, tendo ou não condição de implementar, o que está na Lei 4.320. E é ele que vai proceder à liquidação, que é a liquidação. É ele que vai verificar se o prestador de serviço prestou o serviço, né, e, portanto, terá um direito, se terá direito, não é, a receber da administração pública o valor contratado, não é? Ou se o ordenador da despesa executou a obra, o ordenador não, se o particular executou a obra, não é, ou entregou os bens que a administração pública comprou, não é, obedecendo toda a legislação de licitação. Se assim foi feito, então ele vai proceder à liquidação. E aí, por último, é o ordenador de despesa que compete o pagamento da despesa a quem dê direito, a quem é o prestador de serviço, ao executante da obra, não é ou aquele que entregou, né, os bens adquiridos pela administração pública, né? Então, veja, eu sempre falo que eles são auditados, né? Não é à toa que eles são sempre, né, ansiosos, né? Esse pessoal costuma ter pressão alta, né? Com várias exceções. Já vi o ordenador da despesa que é bem zen também, né? Ele fala, não tem problema, né? É só seguir a lei, cumprir tudo, a legalidade estrita, né? E se alguém pisar na bola, você arranca o coração dele, tá tudo certo, né? Com uma paz, assim, uma tranquilidade, falava, né? Muito bem. Julgar da regularidade das contas dos ordenadores da despesa, por isso que eu dei atenção para eles, né? Administradores demais responsáveis por bens e valores públicos, bem como quem haja recebido benefício por antecipação ou adiantamento, aquele chamado, né, adiantamentos, né, que são, né, tá na Lei 4.320, né, suprimento de caixa, lembrei o nome, suprimento de caixa, né? Então, por exemplo, é um servidor público que, para exercer a atividade dele, ele precisa se deslocar, não é? E a administração pública vai indenizá-lo pelo gasto de combustível, pelas estadias, né? Então, para tanto, vai dar para ele o adiantamento de fundos, também chamado de suprimento de fundos, né? E alguns órgãos da administração chamam de pronto pagamento, né? Então, eles têm que prestar contas e, logicamente, como você viu, aqui o TCM compete ao julgamento da regularidade das contas daqueles que recebem, né, esta antecipação ou adiantamento, né? Muito bem. O que mais o TCM vai fazer? Vai apreciar a legalidade das concessões iniciais de aposentadorias ou pensões concedidas pelo município, aquele tema que eu sempre falo que é muito sensível, né? Olha o artigo 19 agora, né? Tá certo? Numa coisa só, né? Uma outra forma de diagrama que eu fiz aqui. Eu fiz dessa, né? Bonitinho cada inciso, né? Agora, nós vimos cada inciso, agora vamos aos diagramas. Compete ao tribunal o quê? Dar parecer no prazo de 90 dias da data do recebimento, olha aí, quando recebeu as contas, é que passa a contar o prazo de 90 dias. Sobre as contas anuais encaminhadas pelo prefeito, né? Dar parecer no mesmo prazo, ou seja, vai emitir um parecer em 90 dias, assinado do inciso anterior, sobre as contas anuais encaminhadas pela mesa da Câmara Municipal, né? Encaminhada ao prefeito, muito bem, o que mais?
No exercício de suas funções, proceder à auditoria financeira e orçamentária da administração municipal e da administração da Câmara Municipal, julgar a regularidade das contas dos ordenadores da despesa, dos administradores, demais responsáveis por bens e valores públicos, bem como da quem haja recebido benefício por antecipação e adiantamento. E também compete ao TCM apreciar a legalidade, verificar se está atendendo à legalidade as concessões iniciais de aposentadorias e pensões concedidas pelo município. Muito bem, vamos a uma questão para treinamento, né? Olha aí, compete ao tribunal, com ressalvas para dar parecer no prazo de 90 dias da data do recebimento sobre as contas anuais encaminhadas pelo prefeito. Está correto? Não é? Está corretíssimo, né? Aqui que é o que? Com ressalvas. Compete ao tribunal com ressalvas. Ressalvas é a mesma coisa que inadequada, é a mesma coisa que errada, é a mesma coisa que exceção. Tem examinador que utiliza, então fica atento, principalmente para você que vai prestar Tribunal de Contas, né? Dar parecer no mesmo prazo assinado no inciso anterior sobre as contas anuais encaminhadas pela mesa da Câmara Municipal ao prefeito, perfeitamente ao prazo de 90 dias, mas a lei utiliza a expressão mesmo prazo assinado no inciso anterior, portanto 90 dias, está correto, então não interessa, interessa o que está errado. No exercício de suas funções, proceder à auditoria financeira orçamentária da administração municipal e da Câmara, você já viu que esta é a competência do TCM, é para isso que ele foi instituído principalmente. Julgar da regularidade das contas dos ordenadores da despesa, veja que são 4 espécies de pessoas, né, que terão suas contas julgadas quanto à regularidade. Né? Tem os ordenadores da despesa, os administradores, é o segundo grupo, o terceiro, demais responsáveis por bens e valores, e o quarto grupo, né, bem como quem haja recebido benefício por antecipação ou adiantamento. Muito bem, né? Tá certo? Então tá corretíssimo, né? São 4 espécies de pessoas que têm a regularidade das contas julgadas pelo TCM. E apreciar a legalidade das concessões judiciais de aposentadoria, exceto pensões, não, claro, que também as pensões, né? Então o erro está nesse exceto, a alternativa elefante é a nossa questão errada, né? Tá certo? Aqui novamente, né? Aquele resumo: representar o prefeito, solicitar prazo, tá certo? Assinar prazo. Opa, não, né? Isto aqui parece. Ah, nós temos mais aqui ainda, mas para não ficar, né? Algo. Ah, sim, lógico, né? Eu ia deixando passar mais alguns incisos. Olha que professor louco, né? Tá certo? Olha, professor, né? Por isso que eu dividi, né? Em 2 grupos, né? Até o inciso quinto e vamos agora do inciso sexto em diante ainda nas competências do Tribunal de Contas, né? Ou professor, né? Dividir, lógico, para facilitar. Olha só, inciso sexto, inciso sétimo, né? Aqui nós temos o que a gente chama de ação repressiva, né, do Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas ele vai atuar de forma, não é, a impor, não é, sanções e também neste caso aqui muito específico, né, dá prazo para regularização. Então veja, né, nós vamos ver isso aqui no inciso 6, no inciso 7, no inciso 8º, olha só, sustar a execução de ato, né, da administração pública, né? Inciso 9, solicitar à Câmara Municipal suscitação de ato. Então veja que atividade repressiva, vamos a ela, né? Compete também ao Tribunal de Contas representar ao prefeito e à Câmara Municipal sobre irregularidades e abusos que verificar no exercício do controle da administração financeira e orçamentária. Não é? Então ela vai representar, encaminhar representação ao prefeito ou à Câmara sobre as irregularidades e abusos, né? Tá certo? Muito bem. E, logicamente, vai provocar órgãos competentes, com base lá na Constituição Federal, do artigo 71, né? Incisos no 8º, 9º, 10º, 11º, que lá é o aspecto repressivo do TCU, né? Inciso 7º, assinar prazo para que o órgão da administração pública adote as providências corretivas, as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar ilegalidade ou irregularidade de qualquer despesa, inclusive decorrentes de contratos, aposentadorias, transações e pensões concedidas pelo município. Inciso 8º, né? Mais agressivo ainda, o TCM vai sustar a execução do ato, né? Tá certo? Ela vai sustar em caso de não atendimento da determinação do inciso anterior,
exceto em relação a contratos, que aí quem fará diretamente é a Câmara, não é o TCM. Sustar ato, você vai guardar. Quem susta ato, TCM. Quem susta contrato é a Câmara, porque é muito invasivo. Não é? É o TCM, que é um órgão do Poder Legislativo, guarde-se isso, todos os tribunais de contas estão legislativos, que tem um papel de fiscalização, que está sustando um ato, quer dizer, está interrompendo um ato na administração pública. Agora, contrato, não é que é mais grave ainda, né? O legislador deixa isso para o órgão que representa o legislativo. No caso, a Câmara Municipal, né? Tá certo? Né? Inciso oitavo, inciso nono, solicitar à Câmara a sustação de ato ou outras medidas que julgar necessárias ao resguardo dos objetivos legais, em caso do não atendimento da determinação do inciso oitavo, na hipótese de contrato. Então, veja, né, se o Tribunal de Contas não conseguiu, né, sustar o ato, está envolvido algum contrato, por exemplo, então ele vai solicitar à Câmara Municipal que faça a sustentação do ato, tá certo? Outras medidas que julgar legais para o resguardo, a proteção dos objetivos legais e em caso de não atendimento à determinação do inciso oitavo, na hipótese de contrato, porque de fato, né, o TCM não tem a competência para sustar o contrato. Então, se tiver que sustar um ato, não é que está vinculado juridicamente ao contrato, vai solicitar à Câmara Municipal que o faça, né? E logicamente que nós vamos, né, ver aí que nós temos outra questãozinha, logicamente aqui para você estudar, olha, diagramado, ó, né, o diagrama que eu faço sempre, né, no artigo 19 também compete ao tribunal representar ao prefeito da Câmara Municipal sobre irregularidades e abusos, assinar prazo para que o órgão da administração pública adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar ilegalidade ou irregularidade, ilegalidade é fraude, hein? Irregularidade é erro de qualquer despesa, inclusive as decorrentes de contratos, aposentadorias, transações, pensões concedidas pelo município. Repare que todos os temas sensíveis estão aqui, né? Contratos, aposentadorias, transações, né? Negócios, né? E pensões concedidas pelo município. Sustar a execução de ato em caso de não atendimento à determinação do inciso anterior, exceto em relação aos contratos, e o inciso nono, complemento oitavo, solicitar à Câmara Municipal a sustentação do ato ou outras medidas que julgar necessárias ao resguardo da proteção dos objetivos legais, em caso de não atendimento da determinação do inciso oitavo, que é esse, e na hipótese de contrato, né? Vamos a uma questão para fechar o vídeo. Olha, eu já ia deixar passar, né? Não tem como, né? Compete ao tribunal com ressalvas para, ressalvas, exceção, errado, exceto, incorreta. A. Representar ao prefeito e à Câmara Municipal sobre irregularidades e abusos que verificar no exercício do controle da administração financeira orçamentária, compete ao tribunal. Essa é correta, então não interessa, né? B. Assinar prazo para que o órgão da administração pública adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar ilegalidade ou irregularidade de qualquer despesa, inclusive as decorrentes de contratos, aposentadorias, transações, pensões concedidas ao município, está correta, então não serve. Sustar a execução do ato em caso de não atendimento da determinação do inciso anterior, inclusive em relação aos contratos, né? Na verdade, susta o ato, não contrato. Então, esse, inclusive, ele está errado. Então, a alternativa errada é C. Quem vai sustar contrato é a Câmara. É por isso que nós temos o inciso nono, sustar a execução de ato em caso de não atendimento da determinação do inciso anterior, exceto em relação a contratos. Essa está correta, esse é o inciso oitavo. E solicitar à Câmara Municipal, esse é o inciso nono, a sustação do ato ou outras medidas que julgar necessárias ao resguardo dos objetivos legais e, em caso de não atendimento à determinação do inciso oitavo, na hipótese de contrato. Esse é o inciso nono, que nós vimos agora há pouco. Olha aqui o inciso nono, tá? Na hipótese de contrato. Muito bem, né? Mostrei para você o leão, não é isso, né? Tá certo? Né? E o pau que o matou, né? Então, muito bem, né? E é anticológico, pode fazer esse comentário, não, tá? Foi mal, né? Mas, enfim, continuaremos com as competências do TCM no próximo vídeo.